Boa noite aos participantes do grupo de estudo espírita Iluminação Crística, GEEIC. Agradecemos a coordenadora do grupo, senhora Adeildes, e a Celso Penas Seara, a oportunidade desse trabalho de hoje, quando refletiremos sobre o tema Minhas doenças e meus comportamentos. Saudamos as pessoas que estão participando ao vivo dessa transmissão e as que assistirão posteriormente essa gravação no canal Raciocínios Espíritas. Naturalmente, a humanidade, pela lei do progresso, ela vem evoluindo. Através das experiências e das decorrentes descobertas científicas, o homem vem buscando o seu bem-estar, o seu conforto e a cura de suas doenças. Houve épocas em que a medicina buscou dominar a matéria. Ela procurou conhecer o nosso corpo físico com que objetivo? De eliminar as doenças, as nossas doenças. Pensava-se que retirando-se um órgão doente, a pessoa adquiriria a saúde. Depois, verificou-se que o problema da doença começava na célula viva. Posteriormente, foi que comprovou-se que muitas doenças tinham origem nas bactérias. Passou-se então a utilizar os anestésicos e os antibióticos e a realizar transplante de órgãos. Isso era uma visão mecanicista do corpo humano, como se o corpo humano fosse uma máquina. Estragou uma peça, você pudesse substituir por outra. As dificuldades, por exemplo, eram enormes quando se tinha que amputar membro de uma pessoa. A dor era insuportável. Ainda bem que desenvolveu-se as anestesias, novas teorias e descobertas, a exemplo da teoria da evolução da espécie de Charles Darwin, mostraram novas abordagens para a evolução biológica. A descoberta do magnetismo abriu também as portas para a hipnose, o que favoreceu essa pesquisa além do corpo físico. Freud desbravou o nosso psiquismo e a perspectiva de olhar do ser humano foi mudando. Foram surgindo naturalmente indicações de que a saúde humana estava ligada a fatores metafísicos que iam além do físico. Darwin e Freud já deixavam entrever, com as contribuições dele, que nós estávamos caminhando para um novo conhecimento. As minhas doenças e os meus comportamentos é o tema dessa nossa reflexão. Vocês poderiam perguntar: o que uma coisa tem a ver com a outra? Sabemos que as pessoas que fumam, na maioria das vezes, contraem doenças respiratórias. Por outro lado, aqueles que têm melhor hábito de vida, que praticam exercício, que se alimentam melhor, vivem muito mais e com mais saúde. Nós precisamos de atitude, nós precisamos agir. Nós não iremos receber nada, nenhum benefício de graça. A ciência nos afirma que a criatura humana
não é só um corpo físico. Além dela possuir um corpo material, o homem é um feixe de sensações. E isso é resultado natural de períodos primários da nossa evolução. Ainda bem que nós já estamos há algum tempo em trânsito para essa realidade espiritual. É nesse contexto de descobertas e evolução que o Espiritismo vem contribuir com a visão mais integral a respeito do que é saúde. André Luiz, médico quando encarnado, ele detalhou e abriu espaço nas obras psicografadas por Francisco Xavier para nós projetarmos um olhar além desse corpo físico. Ele informou-nos que o nosso perispírito é quem viabiliza a saúde ou a doença da pessoa. E é sob essa transcendência espiritual que nós precisamos, cada dia, nos aprofundar mais. Quando nós falamos de transcendência espiritual, é aquilo que vai além do físico, da nossa natureza física. Então, o Espiritismo nos trouxe informações de que além do físico, além do nosso corpo material, existem fatores que influenciam a nossa saúde integral. Nós fomos comunicados que há, além do corpo físico, uma componente emocional, uma componente sentimental e uma realidade espiritual. A nossa saúde plena, ela resulta da integração desses fatores. Se nós tratarmos apenas da nossa parte física, sem tratar dos outros fatores, vão faltar peça na elucidação desse quebra-cabeça. O importante é que nós, como civilização, sempre estamos avançando e progredindo. Há bastante informações de que há uma sequência lógica e uma evolução natural, tanto no aperfeiçoamento do nosso corpo físico, quanto no aperfeiçoamento do nosso corpo espiritual. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, capítulo 7, ela nos diz que a aquisição da saúde real constitui meta primordial a ser alcançada por todos nós. Ela diz que a saúde é um tesouro e caracteriza pelo bem-estar emocional, equilíbrio psíquico, harmonia fisiológica e normalidade socioeconômica, mas cuja estabilidade resulta de fatores, especialmente os de caráter moral. Então, à medida que o ser humano evolui, mais aspira pelo bem-estar e pela sua saúde integral. As incomparáveis realizações médicas, nos seus múltiplos aspectos, conseguiram tornar a existência terrena mais aprazível e digna de ser vivida. Tornou-se possível debelar epidemias, essas epidemias que periodicamente ameaçam a extinção humana, como a que acontece agora da Covid-19. Disponibilizou-se o uso de anestesia, dos analgésicos para a eliminação da dor e dos antibióticos para combater vírus e bactérias destrutivas. Mas a vida moderna, por outro lado, criou mecanismos escapistas para a fuga da realidade. Propôs incontáveis divertimentos, sem nenhuma consideração pelo nosso equilíbrio orgânico.
E é em função disso que nós estamos cometendo muitos abusos. Nós estamos indo além do que suporta o nosso organismo físico. Exercícios físicos, trabalhando de forma em favor da beleza estética, pecando pelo excesso de musculação e pelo uso de anabolizantes, uso excessivo de silicone, de cirurgias corretivas. Então, na volúpia do prazer, não se dispõe de paz, nem oportunidade para selecionar os alimentos saudáveis. E nós fugimos para os enlatados e para os fast foods. Então, o número de obesos é surpreendentemente pandêmico. Em função da alimentação desorientada, por outro lado, surgem dietas absurdas, cirurgia para diminuição do estômago. E os paradoxos vão se multiplicando de uma forma desvairada. Sexo promíscuo, transformando-se em elemento vital nos relacionamentos. E para consertar isso, nesse cenário, surgem os gurus astutos e imorais, os psicólogos que não têm senso de caráter, e até religiosos tentando ajudar. Nós ouvimos muito a palavra sensações, mas o que são sensações? As sensações, elas podem serem definidas como uma impressão causada em um órgão receptor através de um estímulo interno ou externo. Portanto, é uma atividade dos sentidos. Então, para a gente distinguir sensação de sentimento, nós esclarecemos aqui que sentir frio ou sentir calor é sensação. Agora, sentir amor é oriundo do espírito. Nesse nosso estágio atual de existência, o ser humano, ele nutre-se emocionalmente de sensações objetivas. São sensações materiais. Nós podemos pegar, podemos ver, enfim, ter sensações. São estímulos gerados no contato com o mundo físico. Exemplo de sensações objetivas: comer, fazer sexo, possuir bens materiais. Vivemos como espíritos encarnados, iludidos, distraídos, sentindo prazer nesse jogo desmedido do querer ter e longe das aspirações do ser. Essa reação física do corpo ao mundo físico, ela é uma herança do instinto dominador, enquanto a emoção é um tesouro que nós vamos conquistar ainda nesse caminho de nossa ascensão como espírito. Nós ainda estamos adormecidos para as percepções mais sutis da existência. Acumulamos coisas e nos satisfazemos com elas, até que a gente se satura. Observe, por exemplo, que nós podemos até ganhar na loteria. Depois de algum tempo, nós vamos perceber que nós continuamos no mesmo patamar de felicidade que antes. Quando nos fartamos de bens materiais, nós transferimos esse equívoco para tentar possuir pessoas, como se as pessoas fossem fáceis de serem pertencidas. E com isso, nós estamos produzindo choques emocionais que desarticulam toda a nossa estabilidade interior, que nós tentamos transferir a posse de coisas para pessoas e não conseguimos. Ouvimos frequentemente alguém falar, e nós próprios nos referimos às coisas da seguinte forma: a minha casa
o meu dinheiro, o meu filho, a minha mulher, como se as pessoas lhe pertencessem. Acontece que, sentindo a frustração do desejo, não transformado em prazer, nós nos amarguramos e fugimos, não poucas vezes, para a ingestão de bebidas alcoólicas, quando não uso de drogas ilícitas. Se soubesse com quem estás falando, pedirias a água que faria com que nunca mais tivesse sede. É o diálogo de Jesus com a samaritana que cabe a nós fazermos um estudo mais aprofundado. Dalai Lama citava duas coisas, por exemplo, como responsável pelas nossas aflições e os nossos sofrimentos e as nossas doenças. Uma delas, essa visão enganada que nós nutrimos. Por isso que a dor e o sofrimento são formas de descobrir a realidade, não são castigos. As religiões, elas sempre apontam o nosso autointeresse por trás de todos os nossos problemas. Quando eu falo autointeresse, tanto ele pode ser individual das pessoas, como pode ser coletivo das empresas, de partidos políticos e até de países. E os nossos problemas, eles podem ser também individual e coletivo, a exemplo da degradação ambiental, da desigualdade social, do radicalismo político. O Dr. Larry Sherwitz, pesquisador de medicina comportamental, ele gravou conversas dele com pacientes e notou que as palavras eu, meu, minha, mim surgiram excessivamente na fala de quem mais tinha risco de desenvolver doenças cardíacas, pressão alta, estresse, depressão e ansiedade, ou seja, doenças vinculadas com egoísmo. E a Nete Guimarães, palestrante espírita, ela citou que uma pesquisa efetuada com 268 participantes apontou uma relação direta entre a saúde física e mental desse pessoal, com o número de pessoas que eles se importavam. Ou seja, quanto maior o número de pessoas que você dá importância, mais saudável é o seu corpo físico e a sua mente, independente da sua riqueza material. A felicidade vem do amor que nós sentimos por outras pessoas. A preocupação com as outras pessoas nos libertam da amargura, do sofrimento e das doenças. Foram 80 anos de estudo, investimentos pesados, para se concluir que fora da caridade não há salvação. O autoconhecimento é um veneno, o autoconcentramento, ou seja, o acumular, bens por acumular. Dá para a gente entender que do autoconcentramento e da ignorância derivam todas as aflições mentais, como o apego, a raiva, ou seja, a causa do nosso sofrimento não é externa a nós. Vamos citar um caso que ilustra esse aspecto. Khenpo Muncho, o grande mestre tibetano, ele passou 22 anos preso em um campo de concentração na China, sob condições inimagináveis de fome e de sede. Ele transformou a sua experiência nesse campo de concentração em uma prática espiritual. Trabalhou, instruiu os parceiros e muitos guardas chineses até vieram e se tornaram seus alunos. Quando o seu inferno, entre aspas, acabou, ele voltou com a saúde ainda melhor do que antes e seguiu ensinando como se nada tivesse acontecido e sem nenhum sintoma de estresse pós-traumático. Desse evento nós concluímos
que um forte sentido existencial é fundamental para a saúde plena de qualquer ser humano. Quando a gente fala em sentido existencial, é a pessoa ter um objetivo pela vida. E é fundamental não só para a saúde física, como a saúde plena. Quando nós sentimos dor, a dor é um alerta da natureza de que algum mal está nos atingindo e que nós precisamos enfrentar ele. É importante ressaltar que a dor está relacionada ao físico. O sofrimento está relacionado com o espírito. Nós entramos em contato com o mundo físico pelas sensações e pelas emoções. Utilizamos a expressão sentir frio, sentir calor. Entretanto, frio é sensação. Amor é emoção. A saúde e a doença estão no espírito e não estão no corpo físico. É lastimável que muita gente que trabalha na área de medicina ainda não entendeu isso. O bom é que as ciências convencionais já estão referendando o que as religiões já comprovaram há séculos. A psicologia cognitiva chama de perspectiva dualística, a de que o homem é composto do físico e da mente. Então, para os analistas do comportamento, o indivíduo é um ser integrado, sendo impossível separar mente e corpo físico. Esses analistas, eles lidam com o pensamento e sentimento e dão a eles o nome de comportamento. O que é comportamento? Principalmente comportamento bom. É evidente que a gente vai responder sob a ótica do Evangelho de Jesus. Eu tive fome e me deste de comer. Estive nu e me deste de vestir. Faça ao próximo o que gostaria que ele vos fizesse. Joana de Ângeles nos afirma que a saúde integral é um ponto de vista. Sabemos que nem desencarnados, possivelmente, teremos a saúde integral. Porque o invólucro material, que é o nosso corpo físico, ele se decompõe no cemitério. Mas o nosso corpo espiritual, que é fluídico, ele segue sua caminhada com toda a sua problemática existencial. Ele vai com os créditos que ele adquiriu e com as suas dívidas. Tudo isso nos acompanha na nossa mente, porque quem pensa é o espírito. O nosso cérebro físico é apenas um decodificador. Então a nossa forma de ver o mundo e a vida é que nos faz saudável, ou não. E é através do pensamento que construímos as asas do nosso espírito. O sentimento é, pois, o alicerce da vida. E o espírito, através dos sentimentos, ele tem a capacidade de criar realidades felizes. No plano espiritual, quando desencarnados, nossas construções mentais são mais visíveis. Os pensamentos só são invisíveis aos nossos olhos da carne, mas para o desencarnado não. E esse pensamento, ele é portador da carga de energia que nós construímos também. Nós infringimos a lei maior por pensamentos, por palavra, por ação e por omissão. Tudo o que desarrumamos, nós vamos ter que arrumar. Ser saudável não é apenas ausência de doença física, não. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já define a saúde como o bem-estar bio, psíquico, ambiental e social. E daqui a pouco eles vão acrescentar o espiritual. Então, saúde integral só vai acontecer
quando nós não necessitarmos mais encarnar. O nosso corpo perispiritual é apenas o nosso correspondente fisiológico, ou seja, o corpo perispirítico é que molda o nosso corpo físico. A doença ela flui do corpo perispiritual para o nosso correlato fisiológico, que é o que nós chamamos de corpo físico. Ainda bem que já existem os médicos espíritas, Décio Landoli, Paulo César Frutuoso. Há 18 anos foi fundada no país a Associação Médico Espírita AME Brasil. E Marlene Nóbrega é a presidente. Já há milhares de médicos atendendo em todo o território brasileiro. É um paradigma, um modelo para o sistema de saúde. Ainda é uma luta para se fazer entender que o homem é um ser complexo, integral, ou seja, um espírito encarnado com componentes emotivos, sentimentais. A doutrina explica que tudo se encadeia no universo. Nada acontece por acaso. Há em tudo uma sequência natural. Cada criatura humana se define pela sua consciência, que a separa dos irracionais e que confere a dignidade espiritual. Estando conscientes do que somos e do que fazemos, somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Quando livre das ilusões materiais, no plano espiritual, esta realidade ela se acentua e o espírito pede para voltar à terra, submetendo-os ao sofrimento que infligiu aos semelhantes, como forma de recuperação. Eu digo que a realidade se acentua, é a realidade que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu posso citar aqui o caso do homem que estrangulou a esposa, teve remorso, suicidou-se e molda o seu perispírito sem as mãos e encarna sem elas. As leis de Deus, inscritas na consciência de cada um, é que pune as pessoas. Então, as provas coletivas também, aquele exemplo da Boate Kiss, onde jovens morreram no incêndio, reúnem criaturas que, compromissadas com seu passado menos feliz, solicitam um reajuste em conjunto para a libertação de seu espírito. É escolha deles. A lei de causa e efeito, por outro lado, outorga àqueles que se voltam para o bem e pelo amor a colheita de frutos sazonados, parcelados, como resultado de seus esforços na seara do bem. É aquela coisa de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então compete assim, em qualquer circunstância, eleger o melhor do nosso discernimento, determinar, porque se a semeadura em qualquer parte é livre, a colheita é obrigatória. E com ela nós vamos nos defrontar, mais cedo ou mais tarde, encarnados ou desencarnados. E só para concluir, nós voltamos a citar o diálogo de Jesus com a samaritana. Se soubesse que estás falando, pedirias a água que faria com que nunca mais tivesse sede. E a samaritana, na sua visão materialista, pensava que era o elixir da vida, ou a água da eterna juventude. Ele estava se referindo ao espírito que somos, e não à nossa veste física. Então, amigo, ante as portas do Natal, reavivamos as esperanças de um mundo melhor, a começar pela nossa mudança íntima. Busquemos conhecer mais a história daquele que mudou a trajetória das civilizações, que nos deixemos penetrar pela sua mensagem e abandonemos a nossa zona de conforto, assinalada pela fartura transitória e pelo destaque social ilusório que às vezes nós ostentamos. E busquemos compreender que ele veio trazer a sublime mensagem de libertação dos grilhões das trevas espirituais. Obrigado
e boa noite.